Pega Lil Yachty, Tame Impala, Pink Floyd e Childish Gambino. Agora você mistura tudo, joga no liquidificador e toma. Isso é Let's Start Here de Lil Yachty que a gente vai analisar hoje. O que falar de Let's Start Here? Cara, falar uma coisa pra você. O Lil Yachty, ele já é um trapper que a gente vê que ele faz algo diferente já faz um tempo. Só que ninguém imaginava que ele ia chegar agora e do nada dropar um álbum de rock psicodélico, né? Como vocês sabem, eu particularmente sou um entusiasta do gênero, né? Seja com a minha antiga banda, Analistas de Vênus, ou pelo gosto pessoal mesmo, eu sempre gostei muito de rock psicodélico. E uma coisa que eu venho analisando já faz um tempo são artistas do trap e artistas do hip hop que pegam referências do rock psicodélico, né? Por exemplo, o próprio Lil Yachty, no ano de, acho que foi 2021, se eu não me engano, ele fez um remix de uma música do Tame Impala, onde ele rimava em alguns versos e o refrão se mantia com o Tame Impala tocando. Eu vou estar colocando aqui para vocês estarem olhando, né? Só que assim, o Lil Yachty, se você já acompanha ele há um tempo, você vê que ele é de fato um artista um pouco diferente. Que por mais que ele seja um artista que já tenha feito Detroit, tenha feito uns traps voltados para esse gênero, você vê que ele sempre flerta com umas coisas diferentes. E já fazia um tempo que ele já ouvindo muito o Whole Lotta Red do Playboi Carti. Você vê que, querendo ou não, quase todo álbum eu falo disso porque tem um pouco a ver, né? É um dos álbuns mais influentes dos últimos tempos, então não faria sentido se eu não comentasse isso em relação ao trap, né? Tanto que o Lil Yachty, ele lançou o Poland, que é com o produtor Filthy do Playboi Carti, né? E todo mundo ficou no anseio, tipo, pô, o que vem por aí? Provavelmente vai vir um álbum nesse estilo, hyperpop, type rage. Mas simplesmente não, ele lança o Let's Start Here, que é o quê? É um álbum de rock psicodélico, onde mistura soul, mistura pop, mistura indie e são uma mistura de elementos com a vocabilidade do Lil Yachty. E o que eu achei mais interessante é que se a gente for olhar, tem uma forte influência de Pink Floyd, seja nos teclados e nos sintetizadores, e as guitarras do Tame Impala. Porque diferente do rock psicodélico antigo, que era um rock psicodélico mais inspirado sobre efeito de drogas alucinógenas, era uma coisa mais viajada, você vê que os rocks psicodélicos agora, seguindo essa onda do Tame Impala, eles seguem esse método, que é qual? Que é mais melodia, fala sobre coisas de emoções, e a gente pode ver que o álbum, esse Let's Start Here, ele tem um monte de elementos diferentes em um álbum só, né? Por exemplo, essa influência que o Tame Impala tem no álbum, eu acho que se dá além mais do que o cover que o Lil Yachty fez no remix da música. Eu acho que assim, ele pegou muito essa referência do timbre da guitarra, essa questão da produção e tudo mais, porque se você não sabe, o Let's Start Here, ele foi supostamente gravado, a maior parte, ao vivo. Então você escuta aquelas fritações, você sabe que aquilo é gravado ao vivo. Tipo, não tem overdub. Você que não sabe o que é overdub, é assim. Quando você vai gravar uma música, geralmente você grava um instrumento de cada vez. Esse álbum foi gravado na maioria de uma tacada só. Então quando você tá ouvindo todo mundo tocando ao mesmo tempo. Então, por si só, já torna o álbum um pouco mais vívido. Você sente a presença de, tipo, respostas de um músico com o outro, né? E o Lil Yachty, como ele tem aquela característica única dele, né? De cantar assim. É até meio estranho eu falar isso, né? Mas você vê que isso é muito característico no álbum. Uma faixa que eu já gostaria de destacar desde o início é Pretty, porque você vê que, tipo assim, ele usa especificamente esse timbre, né? Porque lembra até um pouco aquele lirismo que o Post Malone faz, né? Que é... Parece até a risada do Bob Esponja, né? É meio estranho falar isso, mas é uma característica que ele tem, né? Então você vê que, por mais que ele seja um álbum que não tem nada quase eletrônico, no sentido de ser feito um beat e ser realmente uma banda tocando, você vê que não deixa de ser um álbum novo. Seja porque essa galera do trap, porque o comum é essa galera do trap agora tá se filiando ao rock psicodélico, tá pegando elementos desse bagulho mais onírico, desse bagulho de licergia e colocando em alguns elementos. Por exemplo, Travis Scott, se a gente for ouvir o Astroworld, tem uma música lá que foi o Kevin Parker do Tame Impala que produziu. Então você já vê que essa galera tem essa referência do rock.
Não só do rock psicodélico, mas você vê que o trap, ele, pouco a pouco, ele tá aderindo a elementos do rock psicodélico, do metal, só que encaixando no beat. Agora, como o Lil Yachty lançou um álbum que inteiramente é um soul, pop, rock psicodélico, você vê que daqui pra frente, além de influenciar outras pessoas, você vê que é um passo interessante entre a junção dos dois gêneros, que já vem flertando já faz um tempo, né? Essa capa icônica que você consegue ver, ela foi feita até por inteligência artificial. Então, é um álbum recente. É um álbum que, por mais que tenha elementos antigos, vintages, ele é um álbum contemporâneo. Ele passa essa essência, né? Até porque, se a gente for comentar algumas músicas, a crítica e tudo mais, ó, por exemplo, essa primeira, The Black Seminole, você vê que ela tem todas as características que lembram o Pink Floyd. Seja aquela questão da progressão, de tipo a música começar de um jeito e terminar de outro, seja pelos timbres dos teclados e tudo mais, você vê que é um álbum que ele é muito viajado, principalmente essa faixa, né? Se a gente for passar para outras, você vê que ela segue os temas de músicas psicodélicas, a gente pula para The Ride, você vê que ela já tem uma guitarrinha swingada. Porque assim, por mais que seja psicodélico, ele não é psicodélico no sentido de fritação ou de tanta viagem. Ele cria uma vibe, ele cria uma wave, só que ele mantém, tipo, questões do soul, que é aquele swinguinho safado, aquele swingzinho que vai indo, que tipo assim, não é um rock psicodélico para você viajar tanto, é um rock psicodélico para você dançar. E ele é bem cantável. Então, por ser um álbum que tem canções, ele pode tomar uma projeção maior nesse período, né? Tanto que se a gente for olhar, a gente tem The Zone, que já é uma música que ela cria uma wave que você vai viajando nos sintetizadores. A gente tem We Saw the Sun, que já é uma música que vem um sintetizador bem mais fritado. Então é um álbum que ele tem uma construção muito legal. E quando você vê esse senso de melodia de alguém do trap usando isso em elementos contemporâneos, mais vintages, você vê que encaixa muito bem. Você vê que a forma que ele canta, que é acostumado no pop, do trap, encaixando num beat que já é mais de rock psicodélico, você faz que faz muito sentido, né? E você vê que é um álbum que, assim, ele tem muitas construções de camadas. Você vê que tem flauta, você vê que tem guitarra, você vê que tem cordas, você vê que tem tudo que um álbum desse gênero normalmente tem, só que você vê isso encaixado num elemento de trap, de um cantor de trap. Então é interessante porque fazia muito tempo que você não via no top da Billboard um álbum de rock psicodélico. E agora você vê um artista do trap fazendo isso, você está elevando, querendo ou não, o gênero para cima. Porque se você for olhar agora, provavelmente o Let's Start Here ele ainda está entre sexta e sétima posição de lançamentos. Porque assim, como ele assinou com a Motown, tá tendo uma distribuição grande, né? Eu acho que hoje, tirando My Mortal Unknown Orchestra e Tame Impala, você não vê outros representantes que chegam a estar lá em cima, né? Então é legal porque além de dissipar o gênero de uma maneira mais ampla, você vê um artista que não está habituado a fazer esse tipo de gênero já colocando. Essa capa aí, ela me lembra até um pouco o Aphex Twins. Não sei se eu tô viajando muito, mas esse lance do IA, né? Que é até um ponto interessante que, tipo, essa contemporaneidade da inteligência artificial, ela tá se implementando na música bastante. E os artistas de trap estão utilizando muito isso hoje em dia. Então acho que é uma coisa que tem pra somar muito dentro do gênero, tá? Se eu fosse dar uma nota para esse álbum, daria uma nota 8 de 10. Porque eu vejo que é um álbum que, assim, se você já tá acostumado a ouvir rock psicodélico, se você já tá no alternativo, você vê que não é um álbum que tem muitas coisas, tipo, impressionantes. Mas se você é uma pessoa que tá acostumada a ouvir trap, caiu de paraquedas nesse álbum, gosta do Lil Yachty, gosta das melodias dele, de fato você vai estar explorando um universo novo dentro do artista, né? E sinceramente eu não sei o que vem por aí, né? Eu sei que o Lil Yachty ele sempre usou esquemas de videogame, coisas dos anos 2000, ele sempre misturou essas brincadeiras dentro da música dele, tá? Mas eu só tenho que falar que é um ótimo álbum e eu espero que daqui pra frente ele junte mais esses elementos, né? E que mais trappers usem o rock psicodélico, seja com beats do Tame Impala, seja como influência, porque de fato é um gênero que eu acho que tem muito para agregar, seja no trap quanto no pop, tá?
A minha análise vai ficando por aqui. Fim, dar mais uma pincelada em cima do álbum, o que eu achei, que é um álbum que tem um potencial muito bom para quem não tá acostumado com esse gênero, e quem gosta vai agradar os seus ouvidos, tá? Eu quero que você deixe o seu like, a sua inscrição, comenta o álbum que você quer que eu comente, tá? A gente sempre tá aberto a críticas, e não se esquece de deixar a sua inscrição, tá bom? Valeu!